Eu acredito que existe basicamente duas formas de a gente viver essa vida. Uma é sobrevivendo, ou seja, é meio que deixa a vida me levar, a vida leva eu. É basicamente buscar prazeres, evitar sofrimentos, sem muita intencionalidade. Por outro lado, existe um outro grupo de pessoas que querem ter uma vida com mais propósito, vive de uma maneira mais intencional, procurando se desenvolver. Eu acredito que para esse grupo de pessoas que querem ter uma existência mais relevante, uma coisa muito importante é a gente estar o tempo todo fazendo perguntas para determinados assuntos, para determinadas situações que são muitas vezes complexas, mas importantes da gente se questionar. Quem sou eu? Qual é o meu propósito de vida? Como posso ser um ser humano melhor? Por que sofremos? Enfim, inúmeras perguntas que a gente vai se fazer no decorrer da vida. E aí eu quero compartilhar com vocês uma percepção mais importante do que as respostas que a gente vai obter, são as perguntas. Muitas vezes a gente vai se questionar sobre determinados assuntos e não vamos ter a resposta de imediato, e também nem sempre existirá a resposta como algo que existe só uma verdade para aquela situação. Para uma mesma situação, às vezes eu vou ter inúmeras possibilidades válidas de respostas, e a gente deve considerar isso também. Um outro aspecto importante sobre a gente se questionar sobre coisas relevantes e estarmos sempre exercitando essa postura de fazermos perguntas muito mais preocupados em refletirmos, em chegarmos em conclusões do que qual a pergunta correta ou não. Um outro aspecto muito importante com relação a isso é estarmos abertos para ouvir opiniões diferentes das nossas. Estar aberto a um ponto de vista diferente do nosso não significa que eu vou mudar minha opinião, mas é importante que eu seja receptivo a uma outra forma de olhar um mesmo assunto. Infelizmente, com as redes sociais, a gente vê uma polarização muito grande com relação a inúmeros assuntos, ao invés de sermos receptivos a entender o ponto de vista do outro. Parece que a gente tem medo de entender a perspectiva do outro. Mas se a gente fosse olhar de uma forma mais realista, o máximo que pode acontecer é eu reforçar a minha própria opinião a respeito daquele assunto, ou, de fato, eu perceber que aquele ponto de vista é melhor do que o meu, e também ter a vantagem de adotar um ponto de vista melhor do que aquele que eu vinha adotando. Então, obviamente, quando eu sou receptivo a ouvir uma opinião diferente da minha, consciente que só existirão esses dois caminhos, essas duas possibilidades, reforçar meu ponto de vista ou aderir a um ponto de vista melhor, eu só tenho benefício. Essa mesma lógica a gente pode utilizar também para quando somos criticados. Normalmente, quando a gente recebe uma crítica, a nossa primeira postura, muitas vezes, é ficarmos na defensiva. A gente não aceita muito bem ser criticado. A depender de quem tenha feito a crítica, a gente vai ficar buscando defeitos daquela pessoa para falar também, para rebater. Mas independentemente do aspecto negativo que essa pessoa possa ter, muitas vezes o que ela falou pode ser verdade, pode não ser também. E aí a gente utiliza a mesma lógica que eu falei anteriormente para a questão de estarmos abertos, sermos receptivos para opiniões diferentes. O mesmo ocorre com críticas. Se eu estou receptivo àquela crítica, o máximo que pode acontecer é eu ouvir, assimilar e reforçar a opinião que eu já tinha a respeito da minha pessoa, ou parar para perceber que aquela crítica é válida, que talvez aquele ponto eu tenha que melhorar e até mesmo ser grato por ter recebido a crítica e poder ter essa oportunidade de se aprimorar. Mas se todas as vezes a gente, em situações de se questionar sobre determinados assuntos, a gente só se expor a pessoas que tenham a mesma opinião que a gente e não sermos receptivos a pessoas
com ponto de vista diferente do nosso, se todas as vezes que alguém nos criticar e a gente não for receptivo e não parar para ver se realmente existe um fundo de verdade naquilo, nessas duas situações estamos perdendo a oportunidade de nos aprimorarmos. Por fim, quer seja com relação a fazermos perguntas e obtermos respostas a partir de vários pontos de vista e com relação às críticas que alguém pode nos fazer, o mais importante é a gente sempre estar nos colocando em situações que possam fazer com que a gente se desenvolva. Então era essa a mensagem que eu queria deixar hoje. Um beijo e não esqueça, ame-se, cuide-se, queride-se. Um cheiro, até o próximo vídeo.